Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Mais uma aula voltada para o SSA, não é? Já temos notícias do Enem em novembro, não é? A penúltima e última semana de novembro. Logo depois deverá acontecer, ao início de dezembro, o SSA para os terceiranistas, não é isso? Então, a gente vai seguindo os nossos assuntos, a nossa matéria. Vocês receberam também, né, o calendário de atividades para junho e o começo de julho, não é isso? Muito bem. O que é que a gente está vendo? Estamos no volume 3 do nosso livro. Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Terminamos a Primeira Guerra. Fizemos alguns exercícios. Revolução Russa. Aí, antes de começar a Revolução Russa, ali no livro, a gente fez um histórico, um apanhado, uma evolução de como apareceu a Rússia, o povo russo e como se formou o Império Russo. E falamos da importância da dinastia Romanov, ou Romanov, como a gente chama normalmente. E chegamos até o último czar da dinastia Romanov, na verdade, o último czar do Império Russo, que foi Nicolau II. E aí deixamos a pergunta: por que a população russa estava influenciada, a população, exagero, né? Por que é que alguns líderes de classe média, do operariado, de camponeses, de intelectuais na Rússia estavam influenciados pelo marxismo? Como o marxismo chegou à Rússia? E aí a gente percebeu que o marxismo é um pensamento, uma doutrina que está inserida num pacote maior de pensamentos que caracterizou o século XIX, que está dentro de um balaio, dentro de um bojo chamado os socialismos. E ainda num maior bojo, num maior pacote, no bojo chamado doutrinas políticas e sociais do século XIX. Então a gente tem que conhecer essas doutrinas, conhecer o marxismo e saber como ele chegou à Rússia e como na Rússia essa doutrina, essa teoria se tornou uma prática política, uma forma de governo, um regime político, um sistema econômico, um Estado novo, uma sociedade diferente. Para isso, eu peguei o volume 2, parte 2, e fui para o capítulo 29. A gente já passou por esse capítulo, porque o capítulo tem o nome Estados Unidos e Europa no século XIX. E quando a gente foi falar do imperialismo norte-americano, a gente passou nesse capítulo para ver como os Estados Unidos no século XIX cresceram territorialmente, cresceram populacionalmente, com os imigrantes, muitos estrangeiros. Falamos da Guerra da Secessão, falamos da escravidão, né, dos conflitos entre Norte e Sul, do surgimento da Ku Klux Klan, e chegamos ao imperialismo norte-americano. Agora, no mesmo capítulo, capítulo 29, falando da Europa no século XIX. E aí tem uma parte desse capítulo, olha aí, doutrinas políticas e sociais do século XIX. No meu livro, isso está na página 593, mas você já sabe que o número de páginas pode variar. O importante é o assunto. Doutrinas políticas e sociais do século XIX. Você já está com um marcador de texto para passar aí nas páginas, nas linhas em que eu dou mais ênfase, do que eu dou mais destaque.
e um caderninho ao lado, uma caneta, para você escrever o que não tem no livro. E que são comentários importantes e que eu dou essas dicas porque eu sei que o SSA e o Enem perguntam, não é? Nem tudo está no livro, né? Uma das funções dos professores, é exatamente completar o que os livros não têm e não deixar o aluno surpreso num teste e dizer: o professor não ensinou isso não está no meu livro. Não, mas faz parte do conhecimento. Uma doutrina que se consolidou no século XIX, isso porque ela surgiu no século XVIII ainda, não é? Com a Revolução Industrial e com um pensador chamado Adam Smith, foi o liberalismo econômico, que também, não é, está ligado ao liberalismo político. O liberalismo político, você já sabe, nasceu na Inglaterra com a Revolução Gloriosa e o parlamentarismo inglês. A ideia de que a burguesia comanda o Estado através dos seus representantes no parlamento. A burguesia elege seus deputados, os deputados fazem leis que beneficiam os interesses do capitalismo. E isso é o liberalismo político. O liberalismo econômico é o incentivo à industrialização, à iniciativa privada, o que hoje estão chamando de empreendedorismo, né? Que na verdade é fazer com que cada cidadão se arrisque a ser seu próprio patrão, né? E infelizmente isso não é para todo mundo, né? Mas essa discussão é para depois, né? E é uma discussão também quando a gente for ver em geografia econômica. Mas vamos por aqui. Então, nesse capítulo 29, Europa no século XIX, doutrinas políticas e sociais no século XIX. O liberalismo começa com aí. E nessa página nós temos a estátua do criador do liberalismo econômico, o escocês, não é? Adam Smith. Adam quer dizer Adão. Smith é ferreiro, né? Então a gente pode dizer que o nome dele em português seria Adão Ferreira, né? Traduzindo, mal traduzindo, né? A estátua dele está na cidade de Edimburgo, que é a capital da Escócia, né? No centro histórico de Edimburgo. Veja o que o livro diz. O liberalismo político propunha a separação de poderes, a igualdade de todos perante a lei, na verdade é o fim dos privilégios da nobreza e do clero. Quando se fala em liberdade e a igualdade de todos perante a lei, dá a impressão que a burguesia queria dizer que camponês, operário é igual ao capitalista, ao banqueiro, ao médico, ao advogado. Não, senhor. Não é isso que a burguesia está dizendo. A igualdade de todos perante a lei para a burguesia no século XIX é: nobreza e clero não têm mais privilégios. Tem que responder pelos seus crimes perante a lei, como o burguês responde. Mas operário, trabalhador de fábrica, de indústria, camponês, não é igual perante a lei. Nem direito a voto tem, porque não tem uma renda mínima, já que o voto é censitário. Estão lembrados disso, né? No século XIX, você estudou isso em História do Brasil, né? E o ano passado também você sabe que o voto censitário era a forma que a burguesia encontrou para impedir a participação do homem comum, 90% da população, nas decisões políticas. Muito bem, seguindo, direito à vida, à propriedade, à liberdade de pensamento e expressão, que só terão esses direitos aqueles que têm educação, que têm escola, que têm formação intelectual. Camponês sabe lá o que é direito à vida, direito à propriedade? O que ele ganha mal dá para ele comer. Não é à toa que os marxistas chamavam os operários de os proletários, porque diziam que a única riqueza que o pobre consegue juntar é filho. Por isso o proletariado. A única riqueza, o único bem
a única propriedade são os filhos, que na verdade são usados como mão de obra para melhorar a renda da família e reduzir a fome, reduzir as doenças e não evitá-las. Não é? Todo esse quadro de miséria, de desgraça, está descrito na página anterior, não é? Falando das doenças, não é? Falando da desgraça, da pobreza, da miséria no mundo do século XIX, o mundo que se industrializava. Seguindo, o liberalismo econômico tem como principal representante o escocês Adam Smith, né, que publicou no mesmo ano da independência dos Estados Unidos, 1776, um livro chamado Investigação sobre a Origem e a Riqueza das Nações. Aí um título tão comprido ficou reduzido a riqueza das nações. Não. É o que se chama de a Bíblia do liberalismo político. As principais ideias do liberalismo político, do liberalismo econômico, estão nesse livro. Vamos ver algum trecho aí, diz. Adam Smith afirma: ao perseguir seus próprios interesses, perseguir aí, não é? É lutar por eles. O indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente promovê-lo. Ou seja, quando alguém começa, eu gostaria de ter uma padaria para vender pão, né? Pães de qualidade, uma padaria bem localizada. Quando uma pessoa está pensando em ganhar dinheiro, montando um negócio, Adam Smith diz que muitas vezes esse camarada concorre para aumentar a riqueza da sociedade muito mais do que um político que resolva criar uma lei para favorecer o aparecimento de padarias. Adam Smith diz que a iniciativa pessoal, a iniciativa privada, é uma fonte geradora de riqueza, de desenvolvimento, de emprego, de progresso muito maior do que leis que um parlamento faça. Adam Smith, portanto, acreditava que a economia se mexeria por si mesma, né, através das ações pessoais de cada empreendedor. Que o governo não se metesse para regulamentar, nem criar leis para favorecer preço do pão, ou tabelar o preço do pão, ou diminuir o preço da luz para as padarias. Todas as vezes que os governantes se metiam a fazer leis para reger a economia, a coisa andava mal. Essa é a ideia do liberalismo. Smith defendia a não interferência do Estado na economia. Segundo Adam Smith, o mercado era capaz de se autorregular. Para Adam Smith, a mão invisível do mercado, ou seja, as regras criadas pelos próprios trabalhadores e empreendedores, conduziria o progresso econômico sem que fosse necessária a mão pesada do Estado. Porque toda vez que o Estado mete a mão para fazer alguma coisa, ele quer cobrar imposto. E ao invés de favorecer o desenvolvimento econômico, a mão pesada do Estado cria dificuldades. Smith defendia ainda a livre concorrência entre indivíduos e empresas e o livre comércio entre as nações. Acabar essa história de colônia, isso é burrice. Adam Smith dizia que as colônias dos países desenvolvidos são os países pobres que ficaram independentes. Então, muito mais importante do que você controlar um país politicamente é você controlá-lo economicamente. Deixa ele ser livre, deixa ele ser independente, desde que a economia dele dependa de mim. De mim, eu quero dizer, uma nação mais forte, uma nação comercialmente mais desenvolvida. É por isso que a Inglaterra apoiou a independência da América Latina. Ela não apoiou a independência das 13 colônias.
as colônias dela. Mas as colônias dos outros, a Inglaterra ajudou, financiou muitas vezes. Mandou navios de guerra e soldados para a independência do Brasil. Lord Cochrane, um almirante que vem lutar pela nossa independência, que lutou também no Uruguai, que lutou também na Argentina. Está vendo? Os ingleses financiaram muitas independências aqui pelas Américas. Para quê? Para ter o mercado. Eu ajudo você, mas você vai assinar tratados de comércio comigo. Vai abrir os seus portos para que meus navios possam comerciar, comprar e vender livremente o que desejarem. E mais, os impostos cobrados sobre os produtos ingleses serão menores que os impostos sobre produtos de outras nações. Era assim que a Inglaterra dominava o mundo. Muito bem, entre os principais defensores do liberalismo econômico, além de Adam Smith, estavam Robert Malthus, David Ricardo e o Stuart Mill. Esses homens são considerados economistas clássicos, quer dizer, os economistas embasadores do liberalismo econômico. O pessoal de geografia, né, fala sobre esses economistas. Malthus, por exemplo, tem uma teoria segundo a qual a população cresce, né, geometricamente, enquanto o progresso econômico cresce aritmeticamente, ou seja, em menor exponencialidade. Resultado, vai chegar um momento em que haverá fome, que vai ter mais gente do que bens para serem divididos. Por isso que Malthus é a favor do controle da natalidade, né? Ele é um apocalíptico, não é? Um derrotista. Muito bem. Já o socialismo, eu prefiro usar essa palavra no plural. Socialismos. Porque existem vários tipos de socialismo. Não existe um tipo só. Então eu prefiro dizer assim, ó, já os socialismos representam uma doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e a igualdade social. Enquanto o liberalismo econômico, não é, diz que os homens são diferentes e devem continuar diferentes, porque são as diferenças e a concorrência entre eles que ajuda a haver o desenvolvimento, os socialismos dizem que os homens são iguais. Operários e camponeses são iguais a banqueiros e industriais. E que, portanto, têm que ter os mesmos direitos de cidadania. O voto tem que ser universal. Não pode ser baseado em propriedade ou em riqueza. Então você está percebendo que entre o liberalismo e os socialismos já há uma diferença fundamental. A questão da igualdade. Outra diferença, diz aí, não é? Visando a repartição da riqueza. Os socialismos, de uma maneira geral, dizem que a riqueza tem que ter uma destinação social. Você é rico porque você usa o trabalho de alguém, ou de muitos, que produzem a riqueza a qual você se apossa, da qual você se apossa. Mas essa riqueza tem que ser dividida também com quem trabalha. Então, se um trabalhador produz no mês 100 metros de tecido, 100 metros de pano, produziu com a sua máquina, debaixo de seu telhado, a sua fábrica, usando a sua energia, muito bem. Mas o trabalho dele não pode ser remunerado, porque ele produziu 100 metros de tecido. Ele não pode receber como se tivesse produzido apenas 1 metro. Ele ganha por mês como se tivesse, né, produzido só 1 metro. O salário dele é igual ao preço de 1 metro de tecido. E 99 metros são o lucro do capitalista. Então o socialismo diz que essa divisão é injusta.
Os socialismos não querem dividir tudo igualmente. Essa ideia de igualdade, divisão igual, igualitária, é específica do socialismo marxista, que na prática aqui entre nós nunca aconteceu. Mas, na teoria é assim. Os outros socialismos não querem essa divisão exata, igual, pedaço por pedaço, meio a meio. Não. O que eles dizem é que o trabalhador tem que ter um salário digno que permita a esse trabalhador juntar bens e, no futuro, ele próprio ser seu patrão, ter sua empresa, ter sua indústria. Ora, a gente sabe que esse ideal, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas isso é a base dos socialismos. Muito bem, seguindo. No século XIX, sim, opõe-se ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. Atenção, essa ideia é somente do socialismo marxista. O socialismo utópico não propõe o surgimento de uma sociedade sem classe. Não? O sindicalismo não propõe o surgimento de uma sociedade sem classe. Está percebendo? Há uma falha aí no livro de querer dizer que todos os socialismos são iguais. Não são. Todos os socialismos têm a mesma proposta. Não tem. Seguindo. No século XIX surgiram duas importantes correntes no interior do socialismo. O socialismo utópico e o socialismo científico. O anarquismo também é uma forma de socialismo. É uma doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e a igualdade social. Então o anarquismo também é um tipo de socialismo. E o livro deixa a ideia de que o anarquismo não é um tipo de socialismo, quando ele é. O anarquismo também surgiu nesse contexto. A palavra anarquismo vem do grego aná, o prefixo a, an ou ana, significa negação, ausência disso. Anarquismo, anarque, significa sem governo. Seria uma sociedade tão perfeita que não haveria necessidade de governantes. Cada homem, cada pessoa saberia exatamente o que fazer no seu trabalho, na sociedade em que vive, de tal maneira que, como abelhas, como formigas, a sociedade funcionaria sem precisar ter chefes, gerentes, capatazes, né, fiscalizando, né, a vida humana. Essas teorias, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, sindicalismo, que não tem aí, mas é também, doutrina social da igreja, que não está aí, mas que também surgiu no século XIX e que fala disso daí também. E a gente precisa estudar. Essas teorias inspiraram revoluções, nas quais os trabalhadores urbanos terão uma importância muito grande. Das grandes cidades industriais no século XIX e nas grandes cidades industriais e bancárias no século XX. Vamos começar com o socialismo utópico. Na Europa do século XIX, como vimos, a desigualdade era imensa, era enorme. Insatisfeitos com essa situação, teóricos, pensadores franceses, como Saint-Simon e Charles Fourier, e mais um inglês, que na verdade era do país de Gales, ele é galês, e o galês Robert Owen, tem que pronunciar Robert Owen, e quem diga Robert Owen, elaboraram propostas para reformar o capitalismo e melhorar a vida dos trabalhadores. Estou virando a página. Saint-Simon, o francês, diz que a sociedade está dividida entre produtores e ociosos. Aqueles que trabalham
e os que vivem do trabalho alheio, né? E só melhoraria, a sociedade só melhoraria se fosse governada por industriais e cientistas cristãos. Para Saint-Simon, portanto, o cristianismo seria a doutrina que embasaria a reforma social em busca de uma sociedade mais justa, mais igual ou menos desigual. Um governo assim conseguiria combater a competição, o egoísmo e melhorar a vida dos mais pobres. Industriais e cientistas, então, substituiriam reis, aristocratas, deputados, senadores, presidentes. A ideia de Saint-Simon é muito bonita, né? Parece a oração de São Francisco. Senhor, fazei o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Enquanto ideia, é fenomenal. Já conseguimos botar isso em prática? Não. Uma parte disso, muito pouco. Tá vendo? Saint-Simon, na verdade, tem um projeto quase tão utópico quanto aquela utopia de Thomas More. Ou a República de Platão, tá lembrado? Tantos livros foram escritos, né, falando sobre sociedades ideais. Saint-Simon acha que se a gente criar um governo de industriais e cientistas cristãos, por acaso governantes ateus não conseguiriam criar uma sociedade melhor, mais justa? E governantes budistas? E governantes muçulmanos? E hinduístas? E shintoístas? O que me faz acreditar que governantes cristãos seriam necessariamente melhores do que não cristãos? Está lembrado da República de Platão, Epipoliteia? Platão dizia que a sociedade ideal seria governada por filósofos. O que me garante que filósofos são melhores governantes que torneiros mecânicos, advogados, médicos? Não há nenhuma razão para a gente acreditar que isso vai ser melhor. Charles Fourier propõe uma sociedade organizada em comunidades compostas por 1.800 pessoas. Esse é o número a que ele chegou. Nas quais cada um trabalharia na ocupação com que mais se identificasse. E se eu não me identifico com nenhuma ocupação? Eu não vou poder fazer parte dessa sociedade? Ou se eu tiver uma ocupação que essa sociedade não considera uma ocupação? Eu estou fora dessa sociedade, serei marginalizado. Esse grupo de 1.800 pessoas eram chamados de falangstérios. E o fruto do trabalho seria distribuído igualmente entre todos. Essas comunidades, esses falangstérios, trocariam produtos entre si. O que sobrasse seria distribuído conforme a necessidade de cada um. Quem é que vai fazer essa distribuição? O que me garante que os governantes desses falangstérios serão sempre justos? Seguirão sempre o ideal de justiça, de igualdade, de equilíbrio, de bondade? E se não sobrar nada? E se, ao contrário, o falanstério não consegue produzir tudo o que precisa? Como será a divisão do pouco que foi produzido? Vai valer aquela máxima egoísta do liberalismo que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. O que é que vai garantir, não é, que o falanstério vai funcionar dentro dos princípios da equidade?
Charles Fourier acreditava que a criação de um número cada vez maior de falenstério acabaria por instalar uma sociedade sem injustiças, o que ele chamava de socialismo. Robert Owen, o galês, ele foi administrador da maior fábrica de fiação de algodão da Grã-Bretanha na época. Inconformado com a miséria dos trabalhadores, ele reduziu a jornada de trabalho de 14 horas para 10 horas. Foi um escândalo na época. Mandou construir casas para os operários, casas próximas das fábricas, as primeiras vilas operárias que se tem notícia. Havia escolas para os filhos dos trabalhadores, que funcionava manhã e tarde, em regime integral. E à noite, essas escolas alfabetizavam os trabalhadores adultos. Dentro, havia creches também para as crianças que ainda não estavam na escola. Dentro dessas vilas operárias, havia armazéns que vendiam gêneros de primeira necessidade, cesta básica, a um preço reduzido, para que o trabalhador tivesse uma boa alimentação e, consequentemente, tivesse saúde. Saint-Simon, Fourier e Owen acreditavam que era possível reformar o capitalismo dentro do próprio capitalismo. E de tal maneira isso evoluiria até chegar à igualdade dentro daquela sociedade. Tudo era comum a todos. Daí a palavra comunismo para esse tipo de sociedade onde não haverá mais diferenças. As ideias são maravilhosas, mas a gente percebe que nenhum desses homens mostrava claramente como é que nós vamos chegar a essa perfeição. Como é que nós vamos chegar a essa sociedade sem falhas? Não se dizia como. No livro vem o socialismo científico logo depois. Mas eu vou pular, vou deixar o socialismo científico para já. Vamos ver o anarquismo. O anarquismo é uma doutrina que propõe uma sociedade livre de controle político e defende a liberdade de agir sem que você seja oprimido por nenhum tipo de autoridade. É criar uma sociedade onde todos os homens sejam tão bem educados que todos saibam o que devem fazer, que todos usem as suas responsabilidades, seu talento, sua capacidade de trabalho em benefício de todos. Mikhail Bakunin. Mikhail é Miguel em português. É esse russo, Mikhail Bakunin, o principal autor intelectual dessa ideia. O anarquismo também propõe uma sociedade igualitária. Portanto, uma sociedade que, teoricamente, não teria classes. Mas enquanto os socialistas propunham um Estado controlado por trabalhadores, até que as desigualdades fossem eliminadas, os anarquistas propunham que não deve existir Estado, nem mesmo um Estado governado por trabalhadores. Estado nenhum, Estado zero, fim do Estado. Os ideais anarquistas se propagaram pelo mundo inteiro, saindo da França. Mikhail Bakunin, apesar de russo e viver também na Rússia, ele desenvolveu suas ideias também na França. Da França para a Espanha, a Catalunha, Barcelona, era uma capital onde existiam muitas lideranças anarquistas. Anarquistas chegarão aqui ao Brasil no final do século XIX, começo do século XX, e irão influenciar os primeiros movimentos operários em nosso Brasil, em nosso país. O anarquismo é também uma forma utópica de propor mudanças sociais e políticas. É criar um país
tão perfeito, tão bem organizado, que não precisa de governantes. Essa experiência nunca aconteceu. Não ainda. A ideia é muito boa. Seria fenomenal se nós tivéssemos um mundo tão bom que não precisasse de nenhum político, nenhum governante. Mas a gente não tem um caminho. Como chegar a isso? Alguns anarquistas achavam que esse caminho podia chegar através da violência. Muitos anarquistas formaram grupos que visavam matar, assassinar lideranças políticas, governantes, e com isso provocar uma revolução naquele país e, consequentemente, fazer aparecer uma sociedade anarquista. Não é isso? Vários czares da Rússia sofreram atentados, ministros, príncipes, nobres. O arquiduque Francisco Ferdinando foi morto por um grupo anarquista, né? A célula Mão Negra, né? E Alexander Príncipe, um dos participantes, né, desse grupo, vai atirar contra o herdeiro do trono austríaco, detonando, né, a Primeira Guerra Mundial. Você vai ter também, e o livro não fala, mas eu vou falar sobre o sindicalismo e a doutrina social da igreja. A gente vai ter um intervalozinho, já já a gente volta. Até lá.